Esse fenômeno da dilatação linear tem muitas aplicações importantes na vida prática. Primeiro, a existência desse fenômeno da dilatação leva a que certos cuidados tenham que ser tomados, por exemplo, na construção de vias férreas, linhas de trem, ou na construção de pontes. Por exemplo, no caso das linhas de trem, os trilhos são peças de aço muito extensas, e um trilho de trem não é uma peça de aço contínua, são várias peças, né, postas uma ao lado da outra para formar a via férrea. Então, se isso aqui estiver representando um trecho de uma via férrea, aqui nós temos um trilho, depois esse trilho, quando ele termina, é posto um segundo trilho a seguir e assim por diante. A técnica de construção de vias férreas, a boa técnica, exige deixar um pequeno vão entre dois trilhos consecutivos. Eles não devem ser encostados um no outro, exatamente para levar em conta que, com as mudanças de temperatura, se a temperatura ambiente aumenta, ou mesmo com a passagem do trem, o trilho se aquece, se não é dado um espaço aqui para que os trilhos possam preencher, né, depois de dilatados pelo aumento de temperatura, se não fosse dado esse espaço aqui, esses dois trilhos se forçariam mutuamente, e isso tenderia a provocar uma deformação do trilho, que faria uma coisa assim, criaria um calombo, porque os trilhos tenderiam a querer se expandir para algum lugar. Se essa expansão é impedida pelo outro trilho, a única saída é os trilhos subirem. Então isso provocaria um calombo naquele ponto da via férrea, o que tornaria o trânsito dos trens aqui perigoso, podia provocar acidentes, descarrilamentos, etc. A propósito, esse fenômeno aqui, né, que se acontecesse numa via férrea, seria indesejável, traria perigo para o tráfego dos trens naquele trecho da via férrea. Esse mesmo fenômeno é benéfico e ele é explorado principalmente nos chamados termostatos. Vários termostatos se aproveitam de algo parecido com isso aqui, que é o seguinte. Primeiro, o que é um termostato? É um dispositivo que liga ou desliga uma corrente elétrica dependendo da temperatura. Então, por exemplo, se a temperatura passa de um certo valor, o termostato desliga a corrente elétrica de algum equipamento. E se a temperatura cai abaixo de um certo valor, ele religa. Então, um termostato é um dispositivo que pode ser usado para controle de temperatura, né? Pode ser um aquecedor que é ligado se a temperatura está abaixo de um certo valor. Então, o aquecedor fica ligado, vai aquecendo o ambiente. Quando a temperatura atinge o valor escolhido, ele desliga o sistema de aquecimento. Depois, se a temperatura caiu de novo abaixo do valor desejado, o termostato religa o aquecedor. Então, esse é um dispositivo que mantém a temperatura de um ambiente, por exemplo, num valor escolhido, mantém fixa a temperatura do ambiente. Mas como é que é possível ligar e desligar conforme a temperatura? Uma das maneiras é por meio de uma lâmina
metálica. Imaginem duas lâminas metálicas soldadas uma na outra, mas uma é feita de um material que tem um coeficiente de dilatação menor do que a outra. Então, digamos que essa lâmina da direita tem, vamos chamar essa lâmina da direita de B e a lâmina da esquerda de A. A lâmina da direita tem um coeficiente de dilatação alfa B. A lâmina da esquerda tem um coeficiente de dilatação alfa A. Digamos que alfa A seja maior do que alfa B. Isso aqui é a situação das lâminas a uma certa temperatura, tá? Elas têm o mesmo comprimento, está tudo lá quietinho. Se a temperatura aumenta, a lâmina da esquerda, como tem um coeficiente de dilatação maior, ela tende a se esticar mais do que a lâmina da direita. Mas como elas estão soldadas, elas têm que dar um jeito de fazer isso juntas. Elas não podem simplesmente esticar na direção original por causa da solda que mantém as lâminas juntas. Então, a solução que a natureza encontra para isso é a seguinte: se a temperatura aumenta, essas lâminas se encurvam Por que isso? Essa lâmina que está na parte externa dessa curva tem um comprimento maior do que essa lâmina que ficou na parte interna da curva. Então, é possível conciliar uma dilatação maior da lâmina A e uma dilatação menor da lâmina B pelo encurvamento do conjunto, de tal maneira que o comprimento da parte interna dessa figura curva é menor do que o comprimento da parte externa. Então, esse encurvamento dessa lâmina pode ser explorado para desligar ou ligar alguma coisa de tal maneira a interromper, servir como uma espécie de interruptor que ou ligue ou desligue uma corrente elétrica. Então, o termostato, né, funciona na base da variação da temperatura. Digamos que, nessa situação, o termostato está ligado. Se a temperatura aumenta acima do desejado, essa lâmina se encurva e desliga o sistema de aquecimento. À medida que a temperatura vai voltando à situação original, a lâmina vai voltando a esta situação. Então, à medida que a temperatura vai variando, o encurvamento ou a volta à situação normal dessa lâmina bimetálica vai ligando ou desligando a corrente elétrica e vai ligando ou desligando o sistema de aquecimento, e assim se tem um dispositivo regulador de temperatura. Então, o fenômeno de dilatação térmica tem inúmeras aplicações na vida prática. Essas duas são apenas dois de muitos exemplos que poderiam ser dados.